Boa tarde a todos e boa tarde também a quem nos assiste pela TV Harmonia. O amor que veio à Terra, todos nós sabemos que foi Jesus, né? E sabemos também que o cristianismo, podemos afirmar, que ele saiu vencedor, porque seus ensinamentos hoje fazem parte da nossa sociedade. O respeito às diferenças, o amor ao próximo, a empatia, todos esses sentimentos novos, né, diferenciados, porque são sentimentos mais elevados, estão fazendo parte do nosso cotidiano, seja nas empresas, onde é cobrado que as pessoas convivam bem, que se tolerem, que se respeitem, como em outros momentos da nossa existência. As famílias também trabalham com relação a isso. Então, nós podemos dizer que, de fato, o cristianismo cumpriu seu papel e ainda está cumprindo. É verdade também que ainda não chegamos na plenitude que Jesus pretendia. Não conseguimos ainda alcançar o nível que ele pretendia que chegássemos, mas estamos caminhando. Vivemos num mundo bem melhor. Muitas das coisas que Jesus nos ensinou ficaram como que mergulhadas, como se estivessem aguardando o momento propício para que nós pudéssemos entender. Então, algumas falas dele em parábolas, e às vezes textualmente ele dizia que isso ainda seria adiante esclarecido, tratava de questões mais profundas com relação ao amor, com relação à mensagem de amor que ele trazia. Porque nós já havíamos aprendido a lei com Moisés. Moisés nos ensinou a lei, e com a lei a justiça. Então, ele preparou o caminho para que pudéssemos dar um salto mais alto e compreender o amor. Jesus chegou à Terra e ele fez questão de dizer que não estava contra a lei, mas que estava dando um cumprimento a ela, ou seja, estendendo a lei de Moisés para níveis superiores. E o nível superior é compreender o amor como tudo, inclusive como justiça. Então ele chegou aqui para dizer assim, não existe essa história de um povo selecionado. Deus abre seu coração para todas as pessoas, em qualquer ponto, em qualquer lugar, desde que essas pessoas se sintam abertas e desejosas de estar com Ele. Porque no judaísmo, eles se consideravam o povo escolhido. E Jesus disse, está tudo certo no judaísmo. Mas é necessário que se estenda esse ensinamento divino para todas as pessoas. Não há mais exclusividade. Também ele mostrou que existia alguns exageros, que na verdade a lei mosaica não estava sendo uma lei compassiva. A compaixão tinha ficado de lado, ou seja, o amor tinha ficado de lado em prol apenas da lei e dos rituais. E Jesus foi corrigindo isso. Então ele corrigia o aproveitamento pelos judeus da época dos ensinamentos divinos e estendia essa possibilidade a todas as pessoas. Isso fazia parte mesmo do processo evolutivo. Geralmente, quando uma verdade chega, ela chega para determinadas pessoas que estão mais despertas, que têm mais condição de compreender naquele momento. Mas ela não deve ficar limitada àquelas pessoas, né? Porque, inclusive, as reencarnações nos mostram que aquelas pessoas evoluem, que outras vêm dentro da mesma família, que não é tão evoluída assim. Tudo isso vai se transformando. Então, era preciso tornar compassiva a lei novamente, e por isso ele nos ensinou a amar os inimigos. Porque amar ao próximo como a si mesmo, Moisés já havia ensinado, o judaísmo já dizia isso, que é preciso amar ao próximo. Mas Jesus deu um passo além, quando ele disse que é preciso amar os inimigos. E nos disse também que o reino dos céus estaria dentro de nós. Isso incomodou muito, né? Uma lei que já estava estabelecida, porque ele também deu uma autoridade a cada um de nós de buscar Deus dentro de nós. E quando a samaritana perguntou a ele
qual dos templos, porque essa altura já havia divergência, já tinham seitas pensando diferente sobre a mesma coisa. Então ela perguntou, qual dos templos eu devo orar a Deus? Jesus disse a ela, na verdade existe isso hoje, né, de ter templos variados. Não disse qual deles ela devia orar, mas ensinou a ela uma coisa importante. Deus deve ser honrado em espírito e verdade. Os templos são passageiros. Nós não somos passageiros enquanto espíritos. Então é lá no nosso íntimo, principalmente, que devemos honrar a Deus. E então ele chegou aqui, mudou o mundo ocidental, sofreu uma transformação muito grande. E a nível de vibração, podemos dizer que a Terra inteira modificou-se. É como se um novo elemento produziu em cada um de nós uma perspectiva evolutiva. Cada um de nós encontrou dentro de si uma possibilidade de ir mais além. Ele fez essa transformação. Mas isso não é uma tarefa rápida. Não é? A gente descobre a semente, mas precisa enterrar ela, precisa esperar ela romper, precisa esperar ela sair da terra, precisa esperar ela crescer, criar raízes fortes, para vir as folhas, para vir os frutos. A mesma forma é conosco. Estamos há 2000 anos, caminhamos bastante, mas ainda falta caminhos pela frente. Então nós nos perguntamos como lidar com todas essas coisas. A maioria de nós, ou nós religiosos pelo menos, temos o desejo de sermos pessoas melhores. Temos o desejo de encontrar esse amor que Jesus trouxe para a Terra dentro de nós, para poder vivermos como seres amorosos. E às vezes as parábolas de Jesus, ele utilizava parábolas por causa disso, elas tocam um ponto nosso mais profundo, tocam a nossa alma. É como se envolvidos pela carne, né, com a estrutura de ego, achando que é a única realidade e vivendo no mundo material, a gente precisasse, para produzir mudanças, encontrar imagens que nos levem a essas mudanças. Então as parábolas traziam essas imagens. Mas principalmente, no meio de tantos símbolos importantes no cristianismo, alguns até já com o valor um tanto quanto esgotado, o significado um tanto quanto esgotado, mas tem imagens que permanecem no nosso imaginário, na nossa própria psique. E a grande imagem da vida de Jesus que permanece é, de fato, o nascimento dele. Aquela imagem que é retratada nos cartões postais, na maioria das vezes. Alguns vêm com a árvorezinha, mas a maioria vê Jesus, Maria e José. É a representação do grande significado do Natal para todos nós. É a significação do nascimento do amor na Terra. E nos convoca a participar dessa experiência, nos trabalhando para que o amor nasça dentro de nós. Então, na medida em que a gente trabalhe essa imagem, ou podemos escolher outra, mas em se tratando de Natal, vamos escolher essa imagem, nós nos aproximamos das necessárias transformações para que a gente volte ao amor, para que a gente se torne filho de Deus. Então, Jesus precisa nascer dentro de nós. Se nós começarmos a pensar nisso como uma atividade necessária ao nosso desenvolvimento, refletir naturalmente, pensar e observar a imagem do nascimento de Jesus que nós temos no nosso imaginário, será de extrema importância, porque ela encerra em si um grande ensinamento. Há o fato verídico e concreto do nascimento de Jesus. E este fato verídico e concreto aponta para algo transcendental, que é exatamente o nascimento de Jesus em nós. E por essa imagem, a gente pode pensar e fazer algumas reflexões. Vou trazer algumas que eu fiz, algumas que eu conheço, mas cada um de nós poderíamos tomar essa medida como uma meditação continuada. Não só para fazer no Natal, mas para que o Natal estivesse presente em todos os nossos dias, nós deveríamos refletir sobre essa imagem, que é uma cena
Está lá Jesus, Maria, José, a estrela, os animais e os 3 reis magos. Basicamente é a imagem que a gente tem sobre o Natal. Fala de um nascimento que se repete a cada ano. Por que repetimos a cada ano o nascimento de Jesus? É o próprio impulso pelo progresso, da lei de progresso, que faz que, através do nosso impulso evolutivo, a gente esteja também tentando renascer, ou seja, nos tornarmos melhores, irmos mais adiante. Então, vamos para a imagem. Em primeiro lugar, a gente precisa se situar. José e Maria, Maria já estava em estado adiantado de gravidez, como diz no Evangelho, viajaram para o recenseamento. Então, eles precisavam ir para Belém porque estavam fazendo uma contagem da população daquele entorno. E estavam também querendo saber a que família cada um pertencia. Maria e José faziam parte da casa de Davi. Então, eles precisavam ir para lá para serem contados e para reafirmar a ligação familiar deles, né? Então, eles estavam viajando. E Maria, já próxima a ter o parto, quando ela chega em Belém, não há lugar para ela. Já está tudo ocupado, porque muita gente viajou também. E ela fica sem conseguir ter uma pousada para ela ficar e poder ter o filho dela. Se a gente transpuser essa situação para nós mesmos, nós vamos imaginar e vamos perceber também em nós que algumas vezes na vida nós ficamos assim. Precisamos fazer uma longa viagem. A viagem para descobrir quem somos. Eles estavam viajando para reafirmar a qualidade de moradores de determinada região e também para reafirmar que pertenciam a um grupo familiar. Muitas vezes nós, de repente, não sabemos mais quem somos ou estamos insatisfeitos com quem somos. Às vezes é um sofrimento que surge e a gente se pergunta, por que isso? O que é que está acontecendo comigo? Às vezes a insatisfação é natural, faz parte muitas vezes da segunda metade da vida, quando a gente olha nossas escolhas e às vezes não fica satisfeito. Faz parte também da gente poder estar até satisfeito, mas descobrir que não bastou, que existe algo que falta ser preenchido, que tudo que foi construído não é suficiente. Então a gente começa a se perguntar, quem sou eu afinal? E imediatamente a primeira coisa que a gente faz, que é o mais seguro, é recorrer às identidades sociais, à identidade pessoal. A gente precisa se afirmar. André Luiz, quando foi para o umbral, ele passou lá, ele já estava desencarnado e ele não tinha uma identidade espiritual. Então ele se reafirma se lembrando que é pai, se lembrando que é esposo, se lembrando que é médico, se lembrando que é filho. É a referência que nosso ego tem. Então, quando a gente chega num momento de muito sofrimento, de muito questionamento, normalmente a gente quer reafirmar quem é. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço aquilo, eu tenho tal profissão, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou um pai. Às vezes a gente pergunta, quem está pensando que eu sou quem? Eu sou, mas a gente sempre traz uma identidade que é provisória. Porque podemos amar muito os nossos filhos e amaremos sempre. Mas um dia eles deixarão de ser nossos filhos. Ainda encarnados, eles já deixam de ser nossos filhos. Então, a gente fica recorrendo a essa identidade. Mas só que ela já não é mais suficiente. Porque naquele momento, não está bastando para nós. E aí nos questionamos quem de fato somos. Ainda não temos uma identidade espiritual para nos identificar. Mas sabemos que não somos só aquilo. E que se fôssemos só aquilo, só aquelas identidades construídas aqui, provisórias, não seria suficiente. Nós não conseguiríamos ser felizes. E aí Maria e José terminam não achando lugar nenhum, porque o objetivo da viagem, o nascimento de Jesus, ia exigir não uma identidade social e provisória, ia exigir uma identidade espiritual. E a gente começa assim, não acha lugar no mundo
que nos satisfaça com o que somos até então. E aí Maria e José terminam indo para uma estrebaria, onde lá é ajeitado e Jesus nasce. E na cena ainda a gente vai ver que estão lá José e Maria, os pais, mas também uma grande representação de duas forças poderosas para o espírito, que é o feminino e o masculino. Não estou falando de gênero, de homem e de mulher. Estou falando da energia masculina e da energia feminina, que qualquer espírito tem à sua disposição, mas que são energias que precisam ser equilibradas. É por conta dessas energias que nós nos apaixonamos, geralmente pelo sexo oposto, numa necessidade de complementação. Estamos sempre projetando, ao invés de perceber que esta energia existe em nós e partilhar com o outro a vida e não fazer do outro a nossa muleta. Então, muitas vezes na nossa sociedade, ainda um pouco machista, mas já com muitas mudanças, o homem precisava de uma mulher para poder lidar com seus sentimentos. Então, a questão do sentimento, quem cuidava era a mulher. E a mulher precisava de um homem para cuidar das coisas práticas da vida dela, porque ela não sabia se defender, ela não sabia ser independente, ela não sabia produzir e se sustentar. Então, ela precisava de um homem para fazer isso. Mas lá na nossa cena, nós não temos um homem e uma mulher, nós temos o masculino e o feminino. E nós vemos que José, no início, ficou preocupado. Né? Ele não fez esse filho. Sendo verdade ou não, a gente está trabalhando com a imagem que ficou no nosso imaginário e que deve ser a imagem que nos leva ao processo de encontro de Jesus, ou do encontro do divino. Então, José primeiro questiona, eu não fiz esse filho. É nós mesmos sentindo quando começa alguma mudança importante, quando a gente se sente tocado para fazer algo diferente e que a gente desconfia. Será mesmo? Não, isso não me pertence. Às vezes as pessoas até atribuem a coisas externas. Não, eu não estou sentindo essa vontade toda de começar um trabalho diferente. Eu não estou sentindo essa vontade toda de Deus. Eu devo estar com algum problema passageiro. E aí a gente volta para nossas identidades, né? Eu sou uma funcionária pública, eu sou uma professora, sou um médico, eu tenho uma vida constituída, eu tenho uma vida que me agrada. Não vou sair disso para me arriscar com esses sentimentos que estão surgindo que eu não conheço direito. A gente fica meio que desorientados, né? Sem saber exatamente como fazer. No nascimento de Jesus, a gente observa que o masculino e feminino, quando estão unidos dentro de nós não precisamos de uma pessoa externa, porque José está ali fazendo o princípio da lei. Está ali para organizar, para preparar, para ajudar Maria, para ajudar o feminino. Então, ele cuida da coisa prática. Ele procura lugares por onde ele possa levar Maria, que seja melhor e que traga menos problemas para ela. E Maria faz a parte dela, que é gestar, que é a parte do feminino. Quando nós pensamos em feminino na terra, a gente imagina que a terra sempre produz. Ela não faz seleção. Isso eu vou deixar crescer, isso eu não vou deixar crescer. Porque naturalmente ela é o materno, né? Aquilo que gera. Então, Maria está ali fazendo o papel dela, gestando e gerando esta nova vida. Esta vida nova que está começando a se delinear na nossa psique. Então, nós precisamos sustentar igualmente o aspecto nosso que vai trazer concretude ao sentimento, ao novo que está nascendo em nós. Então, nós enveredamos por um processo religioso. Sentimos, às vezes, que estamos totalmente entregues e, ao mesmo tempo, a gente tem medo. Um exagero? Será que eu não estou ficando neurótica? Quando é mediunidade, então, que faz um contato inesperado, a gente sair falando para as pessoas que não entendem, é uma situação complicada. E a gente fica em dúvida. Será que é isso mesmo? Será que sou eu? Será que é o espírito? Né? Será que é Deus falando em mim? Será que não é?
Então, a gente precisa, nesse processo, desenvolver uma parte que corresponda a José, que use da lógica, que use do intelecto, que diga assim, vamos observar. Porque se no início ele duvidou, depois ele aceitou e deu total apoio. Então, por mais que nos assuste essas mudanças que estão surgindo dentro de nós, nós precisamos olhar o que é isso. Nós precisamos deixar nascer essa nova experiência. Nós precisamos não ter medo. Então, precisamos desenvolver essa parte que nos garanta. Porque, às vezes, o mundo lá fora vai nos criticar. O mundo lá fora vai dizer, o que aconteceu com você? Ao invés de estar aí saindo, fazendo outras coisas, está indo para o centro espírita, ou para a igreja católica, ou seja lá para onde for. Né? Às vezes a mulher está fazendo esse processo e o homem está questionando. Você não deveria estar em casa cuidando dos seus filhos? Como é que você sai para ficar indo para o centro? Às vezes é a mulher. Você tem família. O que você está fazendo saindo para fazer trabalho de caridade? Nós também precisamos do seu afeto e do seu amor. Então, a gente precisa desenvolver uma qualidade que afirme isso diante de nós, para que a gente não duvide e não vacile, para que a gente possa se dirigir ao companheiro ou à companheira e explicar que neste momento isso é importante. Então, a gente precisa desenvolver essa qualidade. E também precisa desenvolver a qualidade de gestar, que gestar toda mulher sabe que é esperar, ter paciência, nutrir e alimentar, ter um cuidado. Então, se esse novo meu desejo, eu preciso ter um cuidado com ele, um cuidado respeitoso. Eu preciso ver como é que ele está caminhando, mas preciso alimentá-lo. E tudo isso é feito dentro de nós, sem precisar que ninguém, necessariamente no externo, pode dar alguma ajuda eventual, mas a gente precisa, dentro de nós, ter essas coisas estabelecidas. E é quando esse masculino e esse feminino, que essa capacidade de agir no mundo e a capacidade de se relacionar com o mundo espiritual estão equilibrados, nós podemos realizar coisas. E Jesus em nós pode nascer, porque aí nós estamos em condições de dar conta de nossa tarefa. Então é preciso que haja este equilíbrio, este treinamento. Por isso reencarnamos várias vezes. Algumas vezes no papel de homem, outras vezes no papel de mulher. E vamos nas nossas experiências, encarnados e desencarnados, trabalhando essas energias. Porque nós, espíritos, temos a tarefa de nos tornar o que somos. De concretamente sermos filhos de Deus. Não ser apenas uma divagação, um momento eventual, uma coisa lá em cima e distante, mas dela se tornar uma coisa real e concreta, do aqui e do agora. Então, esse trabalho é feito através também deste equilíbrio do feminino. E aí nasce Jesus. Mas antes a gente observa também que tem uma estrela que brilha, que avisa os pastores, que avisa os magos, que avisa todo mundo de que algo diferente está acontecendo. Nós precisamos, para observar o que acontece em nós com relação ao divino, prestar atenção nessa luz, porque ela brilha dentro de nós, como uma força nova, como um desejo novo, como a iniciativa de uma criança de experimentar. Então a gente sente de repente que algo está brilhando, que algo está nos mostrando um caminho diferente. E aí a gente observa que Jesus nasceu num lugar simples. E a gente aprende com Jesus que amor é simplicidade. Não são nas complicações que a gente consegue expandir o nosso amor, desenvolver o nosso amor. Se nós pensarmos até nisso, na relação do casamento, a gente vê que quanto mais se cria problema, mais difícil fica. Às vezes o casal, o homem, acha que deve manter um papel, a mulher acha que deve manter um papel, e aí, em vez de chegar e conversar, não vai dar o braço a torcer, porque isso e aquilo, e aí cria uma série de circunstâncias e vai complicando a relação. E aí o amor tem dificuldade de se manifestar. A conversa franca, tranquila, respeitosa é a maneira mais simples do amor se manifestar. Sempre o amor vai se manifestar na simplicidade. Então a gente não vai precisar, nem deve procurar complicações para nós. Reflexões exaustivas, né? Não é nem reflexões, porque a reflexão nunca é exaustiva. Elaborações intelectuais excessivas, desnecessárias, criar problemas onde não existem.
tornar as coisas por demais complexas, porque o amor só vai nascer na simplicidade. É lá que é o local dele. E aí a gente observa que Jesus nasceu no meio de animais. Como é que o amor vem para a terra? A simplicidade fica até melhor de compreender. Mas e os animais? Por que animais? E aí a gente percebe que os animais ali estão retratando os nossos instintos. Nós somos seres humanos, mas somos também o princípio inteligente que vivenciou os reinos da natureza. E lá ele desenvolveu os instintos no reino animal. Era necessário até que ele pudesse se individualizar e se transformar em espírito, em individualidade, em alma quando encarnado. Então, esse princípio inteligente chega no reino humano, não tem como se desfazer dos seus instintos. Ele chega com os instintos deles. E os espíritos nos ensinam que esses instintos são uma forma de inteligência e que, na verdade, eles são fiéis a Deus, porque eles não criam problemas, eles são pontuais. A necessidade é essa, eles apontam. Nós não sobreviveríamos sem os nossos instintos. Só que, quanto mais primitivos esses instintos, mais nos aproximamos da materialidade e mais nos distanciamos da espiritualidade. A repressão não resolve, porque, na verdade, o instinto, de alguma forma, é como se tornasse mais poderoso. E aí, tudo que eu reprimo sai de alguma forma, sai de forma que nós não temos mais o controle sobre ele. Então, instintos, como os espíritos nos explicam, é para ser educados, porque eles são a semente do amor, por incrível que pareça. Porque o amor surge depois que o instinto se transforma em emoção, depois se transforma em sentimento, através das experiências reencarnatórias, para depois, então, ele se transformar no ponto alto do sentimento, que é o amor. Então, a gente não pode imaginar que seremos capazes de viver sem nossos instintos, mas podemos pensar em educá-los, em dar a eles um encaminhamento, em sutilizar. Isso, enquanto humanidade, nós já vimos fazendo. A nossa fome hoje, como diz a música, não é só mais de comida e bebida. Ninguém fica feliz só de sentar, comer, beber e dormir. Nós temos sonhos, nós temos outras fomes. Nós começamos a sentir fome de afeto, nós sentimos fome de paz. Isso é o instinto sendo espiritualizado, sendo refinado. E ele vai fazendo isso pelas diversas experiências e pela nossa atenção consciente em educá-los. Eu preciso reconhecer, por exemplo, que meu instinto de poder é grande, mas que eu ainda uso ele como uma forma de impor ao outro. O meu poder deverá ser usado como uma forma de me educar. Mas, normalmente, a gente pega o nosso poder para dominar o outro. Então, eu preciso observar como esse poder está funcionando. O que esse poder está me trazendo e como eu posso educar esse poder e conviver com ele durante um tempo. Então, eu preciso estar observando para que esse instinto ganhe uma qualidade e entre na vibração do sentimento. Porque é a mesma coisa, o instinto e o amor. É uma questão de elaboração evolutiva. Então, a gente precisa ter cuidado com nossos instintos, porque às vezes eles arruinam tudo quando está fora de controle, não é? Quando de repente a gente se sente atingido, às vezes a gente voa em cima, né? Às vezes cria uma situação que destrói tudo que a gente foi construindo, porque não foi possível controlar. Então, a gente precisa educá-los para que nós sejamos senhores das nossas vidas e não vítimas, né, de nossos descontroles. Então, a gente precisa educar esses instintos. Em eles educados, a gente vê lá os animais pacíficos, né? É o instinto acalmado, respeitado, bem conduzido. Então, eles não agridem, mas eles continuam ali servindo ao nosso corpo, às nossas necessidades materiais. E eles vão ali estar junto da luz. Porque é interessante que a gente cria muito problema com relação às nossas experiências com o divino, mas o instinto não cria. No momento em que o ego reconhece que o espiritual é superior, que o espírito é sua verdadeira identidade, que ele, o ego, está a serviço do espírito, os instintos se acalmam.
porque eles gostam da luz. Porque eles, desde o início, por serem bem primitivos, eles estavam associados ao divino. Automaticamente, eles obedecem ao divino. Se nós olharmos para a natureza, vamos ver os animais selvagens, como tudo é feito dentro de uma lógica. Eles não fazem. O ser humano é que tem um livre-arbítrio, resolve mudar as coisas, faz parte da experiência. Mas uma hora a gente tem que ver que, às vezes, nós estamos usando errado. Então, esses instintos estão ali disponíveis, mansos, pacíficos e, mais importante, olhando e adorando o ser novo que nasce, que é o amor e que é Jesus. Na cena também a gente vê os pastores, né? Que nos remete ainda novamente à simplicidade, mas também ao cotidiano. Como pesa o cotidiano muitas vezes para nós. Às vezes nos encontramos com tantas atividades que chega a ser uma tragédia ter que dar conta das coisas do cotidiano, né? Muita gente reclama, seja de arrumar casa, faxina, fazer comida, outros reclamam até de comer. Por que eu tenho que parar para comer se eu tenho tanta coisa para fazer? Então a gente fica um peso no cotidiano. A gente acorda já muitas vezes chateado de ter que submeter a tanta coisa, né? Eu quero correr e não posso, eu não quero ir hoje trabalhar, mas tenho que ir. Tudo isso é um processo de educação dos instintos. Mas quando chega para nós a ideia, né, a concepção internalizada de filho de Deus, a gente começa a ver o cotidiano de outra forma. Então, lavar prato, né, fazer todas aquelas atividades que parecem tão penosas, deixam de ser, porque elas ganham em luminosidade, elas passam a ter um sentido. Não é mais um ego que se sente acabado, submetido à matéria, tendo que fazer aquilo. Não, é um espírito sabendo conscientemente de que aquelas atividades estão transformando ele interiormente. Porque as atividades práticas, e muitas vezes pequenas, como a gente considera, elas trabalham na nossa psique muitas transformações. Se vocês quiserem fazer experiência, trabalhem um período com a terra. Se não tiver um quintal, sei lá, uma fazenda, um caquinho de planta. Fique ali futucando a terra, observando a planta nascer. Enquanto você está fazendo aquela atividade que parece uma coisa tão simples, coisas vão surgindo na sua mente, coisas vão surgindo nos seus corpos, e você vai despertando para muitas coisas, porque o que nós fazemos fora tem uma reverberação para dentro de nós, porque é uma coisa automática. Nós podemos ser estimulados pelo externo para uma transformação, mas a transformação corre dentro de nós. Podemos também ser estimulados podemos ser estimulados dentro de nós para uma transformação e buscarmos o externo para realizar essa transformação. Então, essas coisas são conjugadas. Então, essa experiência de estar trabalhando com o concreto é estar concretizando experiências internas, sempre. Nós sempre estamos fazendo isso. Então, esse processo de observar essas coisas nos dá muito feedback, que vão ajudar a desenvolver o nosso processo. E além dos pastores que estão ali, então o trabalho, como eu estava dizendo, volta a ser uma coisa tranquila. Não oprime mais o indivíduo, porque quem está ali é um espírito imortal, realizando tarefas para si mesmo. Ele não está sendo subjugado a nada. Ele volta a ter consciência de que aquela experiência é necessária, que ele é que está coordenando, que ele é que está atraindo aquelas experiências. Então, ele volta a ser o que ele sempre foi, senhor da situação. Então, esses pastores representam isso, essa nossa tranquilidade de lidar, de não se desmanchar, de não se acabar com as adversidades da vida, como normalmente ocorre. A gente entra em desespero quando acontece alguma coisa externa, né? Uma tragédia, uma morte, uma separação, uma perda financeira, a gente se desorienta totalmente, como se a matéria e a expressão material da vida pudesse conduzir nós, que somos espíritos, quando na verdade é o inverso. Somos nós espíritos que criamos as circunstâncias em torno de nós. E hoje, na época que nós vivemos, nós sabemos que tem um livro chamado Autoconsciência, se eu não me engano.
E o cara, ele é um físico quântico, né? E ele desenvolve a teoria de que, na verdade, é a consciência que cria a matéria. E não como a gente julgava, como a ciência julgava, que a matéria é que criava essa consciência, que a consciência era um epifenômeno da matéria. Então, era uma consequência da matéria. Hoje, com os trabalhos e as pesquisas no âmbito da física quântica, ele e alguns outros cientistas, começam a achar que podem unir religião e ciência, porque a consciência antecede a matéria. Então, nós sabemos que somos nós que realizamos todas essas coisas, coletivamente e individualmente. E como estamos vendo ali, o pastor, estamos sabendo que é possível viver essa vida de forma tranquila a partir dessa consciência de filho de Deus, que faz com que nós recordemos que somos nós que construímos a nossa vida. E Jesus está lá e recebe a visita dos 3 reis magos, né? Esses 3 reis magos se apresentam a Jesus porque eles são reis, acrescentaram depois. Na verdade, eles eram só magos. E os magos queria dizer sabedoria, né? Eles representam o saber, mas o saber não é o saber intelectual, não é o saber dos livros e da academia, é o saber de sabedoria. Cada nome representa uma coisa, cada nome de um deles. E em conjunto eles representam a descoberta que a sabedoria vem de Deus e que eles se submetem a essa sabedoria. Então, nesse estágio do nosso processo, a criança e o novo já nasceu em nós, nós vamos ser certificados por níveis mais altos de nossa consciência, porque vamos passar a acessá-los, que a sabedoria vai nos certificar de que estamos no caminho certo, de que estamos seguindo pelo caminho certo da nossa elevação espiritual. Porque cada mago vai reafirmar isso de alguma forma. E eles vão levar um presente, que é o nosso presente. Continuemos pensando que tudo isso acontece dentro de nós, no nosso psiquismo. Então, um dos presentes é o ouro, que representa no nosso imaginário a própria iluminação, o brilho espiritual. Então, a compensação para esse trabalho com o masculino e com o feminino, essa compensação para esse trabalho junto com o nosso cotidiano, toda essa tarefa de educar os nossos instintos desperta em nós níveis superiores. E como recompensa, a gente percebe o brilho espiritual. Também ele recebeu de presente a mirra. A mirra fala de eternidade, porque ela era usada para embalsamar os cadáveres, né? Então, ela falava de que se embalsamava cadáver porque imaginavam que existia uma vida eterna. Então, a mirra traz para a gente a consciência de que se é imortal. Vencendo todas essas etapas, a gente começa a receber dos níveis superiores da nossa psique e a ajuda de espíritos superiores também, que isso acontece, a certeza de nossa imortalidade. E, por último, ele também recebe o incenso. O incenso é usado nos templos para purificar. E também no xamanismo, né, as tradições mais antigas religiosas, o cachimbo e a fogueira tinham como finalidade produzir uma fumaça que levava para Deus os desejos dos homens. Então, nossos desejos, nossos pedidos nos rituais eram levados até Deus através da fumaça. Então, ele vai representar a fé. Nesse momento dessa experiência, que o novo nasce e que a gente trabalha com esse novo, aumenta a nossa fé. A fé verdadeira surge, aquela fé que diz para a gente o que somos, o que precisamos e o que podemos fazer por nós mesmos, que nos diz que não estamos abandonados e que as experiências materiais que acontecem em nossa vida, elas são provisórias, mas nós, que somos espíritos eternos, observamos todas elas. Elas passam, mas nós sempre permanecemos. Então, é essa experiência que nós podemos começar a treinar quando pensamos no nascimento de Jesus a cada Natal. E que este Natal seja apenas mais um despertar e que a gente possa continuar ao longo do ano trabalhando com essa experiência dentro de nós, fortalecendo em nós essa convicção e trabalhando com nossas questões, lembrando que é preciso sentir,
que é preciso intuir, mas que é preciso agir também. Precisamos equilibrar nosso masculino e nosso feminino, sabendo também que a luz e a estrela que brilha, brilha também dentro de nós. Isso significa que o céu já detectou em nós, o céu espiritual já detectou em nós a nossa condição de nos tornarmos o que somos. Então é preciso prestar atenção a esse brilho que surge em mim e observar o que é que eu faço que me faz brilhar assim. Através da oração, a gente consegue observar direitinho isso, através da reflexão, através da meditação, a gente consegue perceber esse outro nível que existe dentro de nós e que nem sempre estamos atentos a ele. E quando a gente vai conquistando isso, a gente vai trabalhando o cotidiano, esse dia a dia na vida, trazendo para a realidade o espírito que sou, para que eu não esteja submetida aos acontecimentos, mas que eu seja a pessoa que organiza os acontecimentos, que aprendo com esses acontecimentos, que modifico esses acontecimentos. Porque somos seres com livre-arbítrio. No reino humano, nós começamos a ter direito ao uso do livre-arbítrio, mas geralmente não usamos. Geralmente somos submetidos às circunstâncias e nos consideramos incapazes de mudar as coisas. Quando Jesus nasce dentro de nós, quando alimentamos a nossa espiritualidade, quando o amor chega em nós, nós nos tornamos capazes de desenhar a nossa vida conforme quisermos, de criar situações em que nós melhoramos e progredimos sem precisar de tanto sofrimento e de tanta dor. Então, que Jesus nos abençoe, que a gente possa mais adiante na meditação poder desenvolver, poder fazer vibrar dentro de nós esse aspecto divino. Boa noite a todos e boa noite também ao pessoal que nos assiste pela TV Harmonia.